há muito tempo eu já estou querendo ler alguns livros de autores russos, né? Conhecer mais a escrita desses autores. Então eu achei esse livro que estava disponível no Kindle Unlimited e pensei, por que não? É um livro curto, né? Tá aí fácil para eu ler e tudo mais, cabe no meu cronograma, então vou dar essa chance, vou adentrar para esse livro, né? E assim, foi um soco no estômago, sabe? Me pegou de guarda baixa, tenho que admitir. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse livro e de explicar para vocês o porquê dessa minha perspectiva, deixe-me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos ao quadro Lide um Dia, gênero drama. A morte de Ivan Ilitch, né, do autor Levi Tolstói, é um livro curtinho, né, de 100 páginas. Essa edição que eu li pelo Kindle Unlimited ele é um clássico, né? Na verdade, ele é um autor clássico. Então essa edição que eu li é da Antofágica. Ela foi publicada em 2023. Tem ali por volta das suas 100 páginas. E eu coloquei aqui que eu demorei mais ou menos umas 3 horinhas para poder ler ele, né? Mas ele me marcou pro resto da minha vida. Nesse livro a gente começa com o funeral, né, descrevendo o funeral do Ivan. E mais precisamente com uma passagem dos amigos dele, né, deles já combinando de jogar cartas, né, é, seguindo a vida, sabe, não querendo estar ali no funeral do cara. O que só de começo já me pegou, porque sim, é aquele ditado: quando você morre, a sua vida termina, a dos outros continua. Então, mas eu tenho a perspectiva de que assim, porra, o cara, você tá velando o cara ali, você já tá pensando nisso, ou os amigos dele são muito FDP, né? Ou o cara foi um cara muito ruim. O que me passou essa ideia ainda nas primeiras partes, no primeiro capítulo, não sei se primeiro capítulo, mas nos primeiros capítulos, quando mostra que a mulher dele, a mulher do Ivan, né, a viúva, chama um dos amigos dele para conversar e tal, para poder saber um pouco mais sobre como ela pode dar entrada na papelada para ela conseguir receber a aposentadoria, como é que é? A pensão do cara. E eu falei assim, gente, a mulher tá enterrando. E eu, no próprio livro fala, porque a primeira parte, né, narrado por esse amigo dele, que agora não me lembro o nome, que é totalmente, não vou dizer que é relevante não, mas que não faz muito sentido eu falar para vocês, mas que o próprio cara fala, ela veio me pedir informação, mas ela já sabe até de mais documentos, de mais coisas de procedimento do que eu. Então ele tá mera formalidade, né? Então sofre todos os ritos ali e tal de da viúva e tudo mais, sabe? Esse não é o contexto. Mas o que eu coloquei aqui, o que me pegou no livro, foi justamente os capítulos depois do funeral dele. Porque aí começa a falar de como foi a vida do Ivan, o que ele fez, se ele era uma pessoa ruim e tal. E eu cheguei à conclusão assim, que era ali um meio termo. Ele era um advogado, né, e como tal, é, tratava muito bem, ele trabalhava muito bem, sempre procurando por justiça e tudo mais, beleza. Tratava todo mundo bem, tinha ambição, uma ambiçãozinha normal, né? De tanto de financeira quanto de reconhecimento pelo seu próprio trabalho, como eu disse, normal. Só que chegou a um ponto, ele foi escalando nessa de reconhecimento e remuneração. Ele chegou a um ponto em que ele deixou a família dele de lado e focou mais no trabalho, né? É dito, né, pela a narração do próprio Ivan, é tido que ele às vezes preferia ficar mais tempo no trabalho e preferia mudar de cidade e tal assim, do que ficar com a própria família. Nisso ele teve filhos, que perdeu
A mulher, eu acho que teve uns 5 filhos e perdeu 3, né? Nessas andanças e tal. Mas tem 2 ali tal que a filha se parece total assim, cagando e andando pro pai. E o filho, não, o filho, que ele julgava o filho mal, que não cuidava muito do filho e tudo mais, foi o que pareceu mais sentir a perda do pai. E assim, eu tô me. Eu vou explicar pra vocês porque eu tô me segurando pra poder falar. Aí tem uma certa parte que o Ivan conseguiu o emprego no local que ele queria, com a remuneração que ele queria e tudo. Então ele foi, alugou um apartamento lá e começou a mobiliar esse apartamento. Ele sofre um acidente, arrumando lá as coisas e tal. Acho que era cortina, se eu não me engano, né? Ele sofre um acidente, não dá muita bola pra lesão que ele acaba tendo aqui assim, né? Só que essa lesão virou uma coisa mais grave, que daí veio a morte dele. Foi por conta disso. Ih, rapaz. E nesse acidente fatal que vai escalonando e leva à morte do Ivan, nos últimos capítulos ele fala que ele está sentindo que as pessoas estão escondendo algo dele, que o médico, os médicos, um fala para fazer exame, o outro fala para fazer não sei o que, e tá com dúvida no que é o diagnóstico dele e tudo mais, né? E cada hora fala para ele fazer uma coisa diferente. E ele fala que ele está sentindo que estão escondendo alguma coisa dele. Ele fala que as pessoas os familiares no caso, né, estão tratando ele de um modo diferente por conta da doença, né, que ele sente que ele tá morrendo e tudo mais, mas que ninguém admite isso pra ele. E assim, eu eu até coloquei aqui, né, que ele sente que a família, os médicos não falam muita coisa, a família não dá muita esperança pra ele e tal, e ele acaba vindo a morrer. Eu disse no começo do vídeo que esse livro me pegou justamente por causa disso, porque eu nunca falei isso em vídeo, né? Eu nunca trouxe nenhum conteúdo aqui pro canal, mesmo no vídeo de homenagem pro meu pai, mas o meu pai faleceu de câncer, e foi uma doença assim que levou meu pai. Estou sentindo até hoje a perda dele, e eu não tive a coragem de dizer para ele que ele estava morrendo. Eu tive o diagnóstico no hospital de que ele já era um paciente terminal, né? Eu falo isso, gente, hoje eu falo isso com essa cabeça minha e tal, porque eu tenho formação acadêmica. Eu sou farmacêutico, tenho especialização em oncologia. Então, por mais que a médica não tenha me dito com todas as palavras, eu sei. Pelo tratamento, por tudo que foi seguido, eu entendo. Eu sei. Então, ver isso no livro me pareceu muito, principalmente esses últimos capítulos do Ivan, sabe? Me pareceu muito que assim, gente, se meu pai soubesse que ele estava para morrer e pudesse escrever para mim uma carta, ele escreveria as mesmas coisas que estava ali no livro. Melhor, nem se ele soubesse que ele estava para morrer, não. Eu acho que isso ele já devia estar percebendo. Mas se ele tivesse escrito uma carta, ele escreveria exatamente o que o Ivan tinha escrito. E isso me pegou de guarda baixa. Às vezes eu fico me pensando se... Será que eu deveria ter comentado com ele o que estava acontecendo, ter sido claro com ele ou não? E ler esse livro me fez pensar mais nisso ainda, sabe? Mas pensar nisso no contexto de, ok, eu não contei pra ele, beleza, mas ele sentiu, ele sabia, sabe? Então, tá tudo bem, sabe? E por isso que eu disse no começo do vídeo que esse livro me pegou de guarda baixa. Eu não esperava, todo mundo fala, todo mundo que lê, que já leu Tolstói, Dostoiévski, muito provavelmente estou pronunciando os nomes errados, né? Não sou russo, nem sei falar uma palavra em russo direito. A não ser as músicas da banda Tatu, né? Mas todo mundo que leu esses autores, que já lê esses autores há muito tempo, fala que a história que eles trazem
sempre tem um ponto ali na sua vida em que ela se reflete. E esse foi o primeiro contato que eu tive com a literatura russa e pegou assim, ó, até começar a arrepiar aqui, porque pegou no âmago do leitor aqui, pegou no âmago. Então, essa é a minha resenha de hoje. Eu recomendo a leitura desse livro, como eu disse, é um livro curtinho. Por mais que você não tenha perdido alguém da sua família e tal, ele traz uma perspectiva do outro, da outra pessoa e do todo, porque também tem a questão dos amigos, da família também. Tem um pouco ali da esposa dele também, porque que a esposa dele agia daquele jeito com ele, né? Que era muito por conta da negligência dele com a esposa e tal. Então eu sei que para outros tipos de pessoa, talvez esse livro traga uma reflexão sobre aproveitar a vida. Para mim, a reflexão foi essa por conta do que eu passei recentemente e como isso meio que vai me ajudar. Eu acho que eu posso dizer assim. A médio e a longo prazo, eu acho que isso vai me ajudar, certo? Então, tendo dito isso, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo os meus vídeos, ao pessoal que chegou aí no canal recentemente. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E é isso. Eu não consigo falar mais sobre esse livro sem me emocionar e sem lembrar do meu pai. Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.